E agora chamo, para continuar nosso segundo painel aqui do ciclo, a professora Amanda Smith Martins. Ela é mestre e doutoranda em Direito pela USP, é pesquisadora aqui também no Legal Grounds Institute e no Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado e coordenadora da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB aqui de São Paulo e advogada. E ela vai falar agora sobre a relação entre a acessibilidade e a inclusão digital. Professora Amanda, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando hoje e também aos meus colegas, as minhas colegas aqui do painel. Eu sou uma mulher de 31 anos, cabelo liso, escuro na altura dos ombros, branca, e estou vestindo uma blusa preta com flores brancas. Preciso começar agradecendo o Legal Grounds Institute, o Placa-Mãe, por terem organizado e promovido esse evento, uma discussão tão importante, tão atual, e faço esse agradecimento também na pessoa do Francisco, que está aqui dando todo o apoio para que esse evento aconteça. Então, vamos lá falar um pouco sobre inclusão digital, sobre essa perspectiva da acessibilidade. A gente já fez aqui uma introdução sobre a Política Nacional de Educação Digital, né, mas vale contextualizar para quem está chegando agora que é basicamente uma proposta que gira em torno do desenvolvimento de competências digitais na educação básica, desde o ensino fundamental. E isso inclui o ensino da computação, programação, robótica. A ideia é que todas as camadas da população tenham, assim, um acesso a conhecimentos que estão alinhados com as demandas de mercado atuais, que envolvem ter o domínio da tecnologia e ter uma série de habilidades, de competências. Então, a Política Nacional de Educação Digital vai alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, não vai influenciar na Base Nacional Comum Curricular, que inclusive já traz na sua lista de competências a questão da cultura digital. Pois bem, feita então essa introdução muito breve. A Política Nacional de Educação Digital, do início desse ano, então a gente está falando de algo realmente recente, se apoia sobre 4 eixos principais, e o primeiro desses eixos é o tema do nosso debate de hoje, que é justamente a inclusão digital. Então, o primeiro eixo da política trata da garantia do acesso às tecnologias e aos conhecimentos, às habilidades digitais para todas as camadas da população. Então, a ideia é que todos devem ser capazes de se apropriar desses meios digitais, dessas novas tecnologias, para conseguir obter informações, se comunicar, aprender, trabalhar, e isso vai se dar como? Por meio da promoção de ações que estão voltadas a todas as camadas sociais, com o treinamento dessas competências. E aí também há algumas outras ações que estão previstas lá na Política Nacional de Educação Digital que envolvem uma questão muito importante, que é a acessibilidade. Então, a gente precisa reconhecer e enxergar a importância dessa política quando ela estabelece ali como diretriz para a educação no Brasil a facilitação para o acesso a plataformas e recursos digitais. E não só plataformas e recursos, mas também a própria infraestrutura e conexão à internet. Então, aqui a gente estava já falando a respeito disso nas 2 apresentações anteriores, da Luísa e da Ludmila, mas justamente a política fala nessa universalização da internet de alta velocidade e também dos equipamentos adequados para ter esse acesso à internet no ambiente educacional. E isso vale tanto para os alunos quanto para os professores. Mas como o tema desse painel especificamente é a inclusão digital, eu escolhi trazer uma perspectiva especialmente delicada, que é a inclusão digital do aluno ou da aluna com deficiência. E essa questão não foi deixada de lado na nova política, então, lá no segundo pilar, que trata da educação digital escolar, ele fala sobre as tecnologias assistivas, que são produtos, recursos, métodos, estratégias, enfim, são ali tecnologias que promovem a funcionalidade e a aprendizagem com foco especificamente nessa inclusão das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, se o acesso à internet já é um desafio, e isso ficou bem claro até aqui hoje, que é um desafio que ainda estamos descobrindo como vencer, a inclusão digital efetiva das crianças e dos adolescentes com deficiência acaba sendo um aspecto que frequentemente é deixado de lado, ou então que se é abordado, que se é tratado,
fica resumido ou fica restrito à questão das tecnologias assistivas. Então, por isso eu gostaria de aproveitar essa fala e essa oportunidade para trazer uma reflexão muito importante, que sem acessibilidade não existe inclusão, e seja ela inclusão digital ou não. Então, é preciso pensar nesse desenvolvimento de habilidades, de competências digitais de uma forma inclusiva, para além das tecnologias assistivas, que são importantes, mas não são o único aspecto, para que os jovens com deficiência, que já estão, por natureza e por definição, em uma posição de vulnerabilidade, não se vejam ainda mais prejudicados por uma cultura digital e uma política educacional que não olha para eles. Então, a mensagem principal que eu quero passar nessa fala aqui, bastante breve, é a de que quando a gente fala em inclusão digital, quando a gente fala em promover a acessibilidade digital nas escolas, a gente precisa ter sempre em mente que essas duas palavras, a inclusão e a acessibilidade, têm significados muito amplos, né? E exigem uma capacidade e mesmo uma vontade de contemplar as diversas necessidades que os alunos e as alunas têm. Então, principalmente quando a gente pensa nas crianças com deficiência que fazem parte de famílias de baixa renda, né? Elas têm uma dificuldade enorme de acesso a tecnologias assistivas, que muitas vezes são tecnologias caras, e dificilmente essas crianças com deficiência têm acesso a uma educação adaptada e inclusiva, como está previsto já lá no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, e que agora foi reforçada pela Política Nacional de Inclusão Digital. Então, essas crianças enfrentam desafios e obstáculos que são muito particulares a elas nesse acesso à educação, e aí, quando elas se tornam adultas, elas continuam enfrentando esses mecanismos no mercado de trabalho. Então, como a Luísa já colocou aqui bem no início da apresentação, o próprio acesso à internet é ainda um desafio, um problema para as classes D e E no Brasil. No final de 2020, o Brasil registrou mais de 9.000 escolas sem acesso à internet. Quase 95% estudavam na rede pública de ensino. Então, fica bastante claro ali que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de inclusão. Mas agora, somado a isso, pensa também que até julho de 2021, que foi o dado mais recente que eu encontrei, é possível que já tenha melhorado desde então, mas até julho de 2021, menos de 1% dos sites eram considerados efetivamente acessíveis no Brasil. Então, nesse contexto, quando a gente olha especialmente para a educação e para a inclusão digital dos alunos e alunas com deficiência, a tecnologia tem dois lados. Né? Por um lado, ela ajuda a enfrentar, ajuda a transpor barreiras, como é o caso das tecnologias assistivas, mas a própria tecnologia pode se tornar uma barreira. Isso porque a tecnologia nem sempre é pensada, nem sempre é projetada com acessibilidade em mente. Então, na prática, isso pode significar uma interface de usuário que é complicada de navegar para pessoas com deficiência visual, que tem cores que não dão um contraste para que pessoas daltônicas consigam ler, falta de suporte para tecnologias assistivas, então, páginas que não oferecem suporte para que o leitor de tela possa ler o que está escrito ali, e assim por diante. Então, isso por si só, né, já cria uma barreira inicial que dificulta o uso eficaz das ferramentas digitais e esse desenvolvimento de competências que é falado ali na Política Nacional de Educação Digital. E ainda, além disso, é muito importante a gente lembrar que nem todo conteúdo online, o recurso digital ou plataforma é acessível para pessoas com deficiência. Então, muitos sites e aplicativos que não são adaptados, vídeos sem legendas, sem descrições de áudio, PDFs que não são formatados de maneira acessível. Então, a falta de conteúdo acessível prejudica a capacidade dos alunos com deficiência de realmente participar ali plenamente e efetivamente das atividades educacionais e sociais também online, porque se já é difícil para um aluno identificar quando uma informação é verdadeira ou falsa, etc., imagina quando o seu acervo de informações fica muito restrito por conta dessa inacessibilidade.
Então, já caminhando aqui para o encerramento da fala, para que a inclusão digital, que é, então, um dos 4 pilares da nova Política Nacional de Educação Digital, seja de fato uma realidade, não algo que está só no papel, é preciso que o governo e a sociedade como um todo, então, escolas, empresas, eu, você, todos nós, estejam preparados para promover uma inclusão verdadeira, o que certamente envolve as tecnologias assistivas, mas não pode se resumir a elas. Então, a criação da nova política é, por si só, um passo muito importante para promover a inclusão digital de todas as crianças e adolescentes, inclusive com deficiência, mas fazer com que o primeiro pilar dessa política se concretize, o pilar que trata da inclusão digital, é algo que vai exigir um esforço conjunto e consciente de todos nós, contemplando toda essa diversidade que existe no ambiente escolar. Muito obrigada mais uma vez e devolvo a palavra à nossa mediadora, Silvia.